Você sabe o que são os créditos de carbono? Crédito de carbono é basicamente uma moeda de troca. Quando uma empresa tem um nível muito alto de emissão de poluentes, ela pode comprar créditos de carbono para fazer uma compensação. E aí surge o mercado de créditos de carbono. Quanto mais um país se esforça para reduzir os poluentes, mais crédito ele possui. E para falar sobre esse assunto, hoje a gente conversa com a Adriana Felipeto, ela que é presidente da Ciclos Ambiental. Adriana, queria agradecer imensamente a sua participação aqui no videocast Visões ESG e te perguntar como funciona o mercado do crédito de carbono, quais são as regras, quem pode participar, né? Me explica um pouquinho sobre esse universo. Bem, o crédito carbono, gente, começou lá com o protocolo de Quioto, né? Lá atrás, ainda no final da década de 90. E qual era o sentido do crédito carbono? Como o aquecimento global ele, ele tem um nível mundial, isso é, tanto faz você poluir aqui ou na China, no Japão, o efeito é para todos, né? Criou-se um mecanismo de compensação. E no início, esse protocolo de Kyoto seria os países ricos que tiveram tempo para se desenvolver, revolução industrial, eles teriam metas de redução de gases de efeito estufa, enquanto os países pobres que ainda estavam iniciando seu desenvolvimento não teriam metas. Então, os países ricos poderiam comprar créditos dos países pobres que não precisariam reduzir o crédito de carbono, não teriam obrigação de reduzir, mas estavam reduzidos sim. Então, gerando esses créditos, países ricos comprando esses créditos e levando desenvolvimento para os países mais pobres, para investir no seu próprio desenvolvimento. Então, essa é a lógica do crédito de carbono. Quando um país ou uma empresa não consegue emitir, não consegue reduzir a emissão de gás de efeito estufa na sua própria atividade, ou um país não consegue reduzir mais as suas emissões, por exemplo, porque ela não consegue gerar energia limpa, ela só consegue gerar uma energia através de carvão, ela não consegue. Então, ela pode comprar esses créditos de quem está reduzindo muito mais do que a sua própria meta. E aí isso contribui enormemente para o desenvolvimento sustentável, porque o efeito é mundial. Tanto faz emissão aqui ou lá. É claro que todos têm que pensar em reduzir, mas o crédito ele faz com que setores que não teriam tantos investimentos atraem esse investimento para o próprio desenvolvimento local. Basicamente isso. E qual o cenário das empresas do Rio de Janeiro, né, no mercado do crédito de carbono atualmente? É um cenário positivo, que tem uma perspectiva positiva? Tem. Por exemplo, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, o projeto Nova Gerar, foi o primeiro projeto do mundo de crédito de carbono e tem os maiores projetos de crédito de carbono do planeta. Esse projeto nosso aqui da Ciclos, né, a Ciclos, que é, na realidade, existia um lixão de gramática que foi encerrado. A gente plantou uma central de tratamento de resíduos que trata 100% do lixo gerado na cidade do Rio de Janeiro, né, impermeabilizando embaixo, em cima, com bioreator. Esses gases da decomposição do lixo iriam para a atmosfera, iriam gerar poluição. Eles são canalizados, succionados e transformados em energia limpa e em gás veicular. E então não são emitidos para a atmosfera. Isso a gente deixa de emitir 1 milhão de toneladas de carbono por ano na atmosfera no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, eu diria que é um dos precursores desse mercado. Né? Eu entendo que as suas indústrias, seja de resíduos sólidos ou sejam outras indústrias, estão se desenvolvendo muito, mas a mesma indústria do resíduo sólido está muito avançada. Só o nosso projeto aqui, a gente já teve direito a mais de 3 milhões de crédito de carbono, agora a gente tem mais 2 milhões aí pela frente. A gente deixa de emitir 1 milhão de toneladas de carbono por ano. Né? Então, o estado do Rio de Janeiro ele vem sendo o protagonista dessa transformação de passivos em ativos ambientais. Isso é, de lixo, chorume, poluição, em energia limpa, em redução de gás de efeito estufa, em
geração de água de reuso, isso tudo é propiciado pelos créditos de carbono de redução de emissões de gases de efeito estufa que tanto afetam o mundo inteiro. E Adriana, não sei se você pode falar sobre a experiência da Ciclus, a gente tem aí duas questões importantes, caminhando em paralelo, né, temos aí a sustentabilidade e também a questão financeira. Você pode falar sobre a experiência da Ciclus com a saúde financeira e o mercado do crédito de carbono? Sim, com certeza. Então, assim, tradicionalmente, né, no Brasil, a gente sabe que tem a política de resíduos sólidos. O Brasil como um todo, ele tinha, assim, muitos e muitos lixões. E esses lixões foram sendo encerrados e foram sendo construídas centrais de tratamento de resíduos. Essas centrais, efetivamente, transformam aquele passivo num ativo ambiental. E isso, o que propiciou isso tudo? Né? Esse recurso do crédito carbono investido no saneamento e no encerramento dos lixões. Então, na realidade, esse recurso financeiro vem para ajudar os municípios, ajudar as empresas a investir no saneamento ambiental, no meio ambiente. Então, é um recurso financeiro importantíssimo que vem desse mercado mundial de carbono sendo investido em saneamento e em desenvolvimento local, das comunidades locais. A experiência da Ciclus, ela é essa, né? Era um passivo, que era o aterro de gramacho, eram os lixões, que estão hoje, foram transformados em ativos através do crédito de carbono. Então, com o recurso do crédito de carbono, você pode transformar aquilo que era ruim em algo bom, numa indústria de reciclagem de orgânicos. Na realidade, é isso que se faz, uma reciclagem de orgânicos, transformando em energia limpa, em gás veicular limpo, em água de reuso limpa, e deixando de emitir através dessa comercialização de crédito de carbono, que hoje em dia tem vários mecanismos. O nosso é ligado à ONU, ao painel de mudanças climáticas da ONU, que regula e faz toda a contabilização de quantos créditos de carbono a gente tem que pode comercializar, que é efetivamente quantas toneladas de CO2 que a gente deixa de lançar na atmosfera. Agora que para uma empresa que quer começar no mercado dos créditos de carbono, qual o primeiro passo que ela tem que fazer? Bem, ela tem que analisar o processo produtivo dela, ver as oportunidades de redução de lançamentos de gás de efeito estufa. Então, seja se for uma indústria, se for uma propriedade rural, também tem-se a oportunidade de sequestro de carbono através do plantio de diversos tipos de espécie. Então, são dois tipos de crédito de carbono, vamos dizer assim. O crédito de carbono, por você reduzir as emissões, então você tem uma indústria que emite gases de efeito estufa. Ela tem que fazer seu inventário de gases de efeito estufa, ver quanto que ela está gerando de gases estufa e ver de que maneira ela pode mitigar isso dentro do processo produtivo dela. E se ela conseguir comprovar, através de auditorias e certificações, ela tem direito ao crédito de carbono, que é a diferença entre o que ela iria emitir no processo usual dela para o que ela vai emitir com essas reduções. Isso é o crédito de carbono. Então, ela tem que começar fazendo um inventário. A mesma coisa na questão florestal. A primeira coisa é se fazer um inventário de espécies de sequestro de carbono, e aí sim, depois desse inventário das espécies que existem na sua região, se pode fazer um cálculo de quanto que vai sequestrar de carbono na atmosfera. Então, se parte normalmente do inventário. No nosso setor de resíduos sólidos, a gente tem um modelo matemático, e esse modelo matemático ele faz o cálculo de quantas toneladas de CO2 eu terei ao longo do tempo de vida útil futura do aterro bioenergético. E aí, se eu conseguir comprovar isso, canalizar, succionar, tratar, eu tenho direito aos créditos de carbono. Mas qualquer outro tipo de indústria também pode ser elegível aos créditos de carbono
se ela comprovar efetivamente que está lançando menos gás de efeito estufa do que o que ela faria no seu negócio usual, no seu business as usual. Adriana Felipeto, presidente da Ciclus Ambiental, obrigada pela participação, por todos os esclarecimentos sobre o mercado de crédito de carbono. Obrigada mais uma vez pela participação aqui no videocast Visões ESG. Muito obrigada, Luana. Nosso videocast volta na semana que vem para você que tem uma empresa, tem uma organização, uma startup que quer ficar por dentro sobre conteúdos de políticas sociais, de sustentabilidade e de governança. Visões ESG, investindo no futuro hoje.